Olá, meus amores, aqui é a professora Ingrid, eu sou a professora de História do 7º ano e agora nós vamos corrigir as questões da atividade diagnóstica que vocês realizaram semana passada. Junto com a correção, nós também vamos relembrar, fazer uma breve revisão de alguns assuntos que foram abordados na atividade diagnóstica, ok? Então, vamos lá. Primeira questão, leia o texto. Foram os sumérios por volta de 2000 a.C. que tiveram a ideia de dividir o dia em 12 horas para a parte clara, dia, e 12 horas para a parte escura, noite, criando assim as 24 horas e o ano em 12 meses, baseados no tempo de plantar e colher. A civilização egípcia também foi muito criativa no campo artístico e cultural. Desenvolveu um tipo especial de escrita, astronomia e organizou o calendário em 365 dias. Aqui a gente está falando das primeiras civilizações, do mundo antigo, que no caso foram os povos da Mesopotâmia, Vocês estudaram os sumérios, os acádios, os assírios, E os sumérios, eles trouxeram várias inovações desse período, e é sobre essa inovação, no caso aqui da contagem do tempo, que o texto está se referindo. Vamos então ao enunciado. Entre outros legados deixados pela civilização egípcia para a humanidade estão, além da Mesopotâmia, outra civilização que contribuiu muito, foi a do Egito. E aí, dentre essas contribuições, quais que a gente tem aqui como a principal? O item correto é o item D, conhecimentos na área da medicina, graças à mumificação e desenvolvimento de técnicas de engenharia devido à execução de obras públicas. Esses conhecimentos na área da medicina vão ser muito marcantes para o povo egípcio, porque como eles acreditavam na vida após a morte, então eles tinham a cultura de mumificação, que era para preservar o corpo, para se chegar nesse mundo dos mortos. Então, a questão para se mumificar, tinha que tirar todas as entranhas do intestino, para que o corpo não apodrecesse. Então, dos principais legados que o povo egípcio, além da questão da engenharia, da matemática também, a área da medicina com certeza foi uma das que mais se destacaram, ok? Vamos então para a próxima questão. 2. Com base na imagem abaixo, nos seus conhecimentos, podemos afirmar que eram características da sociedade do Egito Antigo. Então, ainda sobre o Egito Antigo, a gente tem uma sociedade estamental. O que é uma sociedade estamental? É uma sociedade que é dividida por estados, é uma sociedade hierárquica, onde aqui na base maior eu vou ter os menos favorecidos, que eram os escravos, acima os camponeses, artesãos, comerciantes, escribas, que eram quem tinham domínio da escrita, soldados, nobres e sacerdotes, e aqui na pontinha o faraó, que era quem mandava em tudo, que tinha o poder absoluto. Então, quando a gente fala em sociedade estamental, a gente está falando de uma sociedade hierarquizada, ou seja, eu tenho pessoas que estão acima de outras, O faraó está acima dos nobres e sacerdotes, que está acima dos soldados, e assim sucessivamente até chegar na base dessa pirâmide, que eram os escravos, Então, nessa figura a gente tem um exemplo da pirâmide social do Egito. Então, vamos ver o que ele quer saber sobre essa sociedade. Sobre essa sociedade, o que é mais importante, de se destacar? A gente tem aqui como o item correto o item C. A autoridade máxima reconhecida era o rei, o faraó. A sociedade também era composta por sacerdotes, funcionários do Estado, burocratas e militares, camponeses e escravos. É exatamente o que a gente pôde observar na pirâmide que a gente acabou de ver aqui direitinho, ok? Próxima questão.
3. De acordo com as afirmações sobre a Mesopotâmia, marque o que for verdadeiro, né? Vamos relembrar aqui um pouco, então, sobre a Mesopotâmia. Primeira afirmação, é uma área de montanhas e desertos que tem um clima quente e seco na maior parte do ano. Verdadeiro, né, gente? A Mesopotâmia é uma região desértica, mas que ficava ali na região entre o rio Tigre e Eufrates. Então, toda a questão assim de agricultura era desenvolvida em torno, né, desses dois rios. Assim como no Egito nós tínhamos o rio Nilo, que era em torno dele que a agricultura acontecia. Segunda informação, na Mesopotâmia, há registro da construção de sistemas de canais para conduzir as águas dos rios até as terras mais distantes e áridas. Verdadeiro. Inclusive, os povos que vão construir, né, esses sistemas de canais, os primeiros vão ser os sumérios, né? São os primeiros povos a criarem esses sistemas de irrigação para estar levando a água desses rios, do rio Tigre e do rio Eufrates para localidades onde não havia água, né? Onde não estavam próximos desses rios. Então, a segunda afirmação também é correta. Terceira, com a irrigação, as aldeias na Mesopotâmia produziram mais alimentos do que consumiam. Verdadeiro também. É a partir disso, né, que eles vão começar alguma espécie de comércio para outras localidades. E por fim, a religião mesopotâmica era monoteísta, ou seja, acreditava em apenas um Deus. Essa afirmação é falsa. A religião dos povos da Mesopotâmia não eram monoteístas, e sim politeístas, né? Eles acreditavam em vários deuses e não em um. Ok? Entendido? Vamos então para a próxima questão. Observe a charge abaixo. Se a casa que o arquiteto construiu cair e ferir de morte o proprietário, o arquiteto deverá ser morto. Alguém tem algo a opor? Não, não, tudo certo. Desculpa, gente. Vamos aqui, não, tudo certo. É um direito do Estado, a pena até que é branda. Essa é uma das características do povo da Mesopotâmia, né, gente? Que foi a criação de um código, do Código de Hammurabi, onde seria a lei do olho por olho, dente por dente, para que fosse justo. Então, se você roubasse uma pessoa, você deveria ter a sua mão cortada para que você não fizesse mais isso. Então, aquilo que você fizesse com a pessoa, a sua punição seria que você tivesse o mesmo destino, né? Que acontecesse a mesma coisa com você. O único problema é que nesse código, aqueles que tivessem uma classe social mais elevada, não funcionaria. Então, por exemplo, se fosse um crime cometido entre dois pobres, né, de duas pessoas da mesma classe, ela seria aplicada. Se fosse entre dois ricos, ela seria aplicada. Mas se fosse entre um rico e um pobre, essa punição não acontecia, né? Então, havia essa exclusão social, essa diferença social, tornando assim essa justiça falha. Então, essa imagem aqui, essa charge está se referindo ao item B. Está se referindo justamente ao Código de Hammurabi, que definia punições severas a quem cometesse crimes e tinha como base a lei do olho por olho, dente por dente. Ok? Vamos então para a próxima questão. Leia o texto. Parte da geração da riqueza do Egito estava ligada às enchentes do rio Nilo, que propiciavam uma excelente agricultura na época da vazante. A gente até já comentou aqui que essas civilizações antigas, por estarem numa região desértica, toda a parte da agricultura era desenvolvida à margem dos seus rios.
No caso da Mesopotâmia, era o rio Tigres e Eufrates. No Egito, era o rio Nilo. Com base nesta afirmação, todas as terras que ficavam às margens do rio Nilo eram de propriedade do Estado. Então, toda a terra pertencia ao Estado. E quem era que estava à frente desse Estado? O faraó. Então, dessa maneira, o faraó ele tinha um domínio, um poder absoluto de todas as terras do Egito, porque tudo era propriedade do Estado. Então, as pessoas trabalhavam nessa terra, produziam nesta terra, mas essa produção, essa riqueza não pertenciam a essas pessoas que lá trabalhavam, e sim ao Estado, que tinha quem à frente? Faraó, ok? Próxima questão. Sexta. Quando falamos em Grécia Antiga, não estamos nos referindo a um país unificado, e sim um conjunto de cidades que compartilhavam a língua, costumes e algumas leis. Sobre essas cidades-estados, aponte quais eram as principais. Aí aqui a gente vai sair um pouco das primeiras civilizações, né, que foi a Mesopotâmia e o Egito, e vamos agora para outras que tiveram assim deixaram um grande legado para o mundo, que é o caso da Grécia, né, que não era a Grécia Antiga um país unificado, e elas eram divididas em cidades-estados. O que eram cidades-estados? Vamos relembrar que eram cidades-estados independentes, né? Elas tinham a sua autonomia. Então, quando a gente falar em cidades-estados, é lembrar que são cidades independentes, ok? Elas têm a sua própria autonomia. E as principais da Grécia Antiga que vão se desenvolver é Esparta e Atenas, ok? Essas foram as principais cidades-estados que se desenvolveram na Grécia Antiga. Lembraram isso direitinho? Vamos então para a próxima questão. A história da Grécia Antiga está dividida em 4 períodos que se estende do século XX ao século IV a.C. Quais são, né? Quais são esses principais períodos, né? Como ela é dividida? Como a história da Grécia Antiga ela é muito extensa, gente, então os historiadores dividiram a história dela em alguns períodos. O primeiro deles, gente, o primeiro deles é o período pré-homérico. O segundo é o homérico. O terceiro já chamamos de período arcaico. E o último período é o clássico. Ou em alguns livros também vem acompanhado do helenístico, né? Mas o mais comum é o clássico. No período pré-homérico, gente, só para a gente relembrar, foi o período em que surgiram os primeiros povos que formaram a Grécia Antiga, né? Que povos eram esses? Primeiro nós tínhamos os jônios, os eólios e os aqueus. Então, esses povos é que inicialmente iniciaram a formação do que iria ser a Grécia, né? E esse período da formação desses povos a gente chama de período pré-homérico. E quando é que a gente passa a viver o período homérico? A partir do momento que a gente tem a invasão dos dórios. A partir da invasão dos dórios, a gente vai acontecer o que a gente chama de diáspora, né? Foi a primeira diáspora grega, o que fez com que eles formassem os gêneros. O que eram os gêneros, gente? Eram aqueles grupos familiares onde havia o pater, que era o pater família, né? Cada família ali representava um grupo ali dentro dos gêneros. Então, é a partir dessa invasão desses povos que há essa diáspora, a formação dos gêneros, e tudo isso faz parte do período homérico. Já no período arcaico, gente, o que marca o início do período arcaico? É justamente da desintegração dos gêneros. Esses gêneros, esses
vários grupos, né, liderados pelos paterfamílias, eles vão se desagregar e começar a formar cidades-estados. Então, o que marca o período arcaico é a desintegração dos gênos, né? E a formação de cidades-estados, onde as principais, adivinha quais são? Esparta e Atenas, ok? E o período clássico, gente, é justamente o desenvolvimento dessas cidades-estados, né? Principalmente de Esparta e Atenas. A gente vai ter a militarização, por exemplo, na sociedade Esparta, nós vamos ter o desenvolvimento, né, a criação da democracia, do conceito de democracia em Atenas. Vão fazer parte também do período clássico guerras, né? Entre as mais conhecidas, a gente tem as guerras médicas, as guerras do Peloponeso, púnicas. Então, é um período realmente de guerras que vão acontecer entre essas cidades e estados, ok? Esclareceu? Deu para relembrar aí os períodos da Grécia Antiga? Beleza, vamos então à próxima. 8. Apesar da Grécia ser o berço da democracia, o voto não era universal. Apenas os considerados cidadãos tinham direito ao voto. Explica o porquê dessa separação, destacando que parte da sociedade era excluída do poder de voto. Então, gente, a primeira ideia de democracia que se teve no mundo foi na Grécia, né? Por isso que a gente diz que lá foi o berço da democracia. Mas, em relação ao voto, nem todo mundo poderia votar. E eles fizeram essa separação justamente para que não se perdesse o controle, né, de quem estaria ali à frente e quem estaria no poder. Então, a parte da sociedade que era excluída, que não podia ter voto porque não eram considerados cidadãos, eram as mulheres, os estrangeiros, que eram também chamados de metecos, crianças e os escravos. Então, tanto as mulheres quanto os estrangeiros, como as crianças e os escravos, eles não eram considerados cidadãos gregos e, por isso, não tinham direito ao voto, ok? Relembrada essa parte, vamos então para a próxima questão. 9. As corridas de carros e as lutas de gladiadores eram uma importante fonte de diversão e entretenimento no Império Romano. Os espetáculos eram seguidos pela distribuição de pão e trigo. Essa política ficou conhecida como, saindo um pouco agora da Grécia e indo para a Roma Antiga, esses espetáculos ficaram bem conhecidos, né? Uma forma que o governo encontrou de estar controlando a sociedade, de mesmo, apesar de ter a miséria da desigualdade social que tinha em Roma, esses espetáculos onde eles serviam pão, vinho, né? Esses dias de diversão eram meio que para ludibriar a sociedade romana, né? Esquecer ali naquele momento toda a miséria da qual eles eram submetidos. E aí essa política ficou conhecida como política do pão e circo, né? Que é justamente onde eles colocavam ali, davam pão, davam vinho, aquela brincadeira toda, mas não havia mudanças sociais relevantes, de fato, para o povo romano, né? Era ali só uma manobra política para acalmar os ânimos daqueles menos favorecidos. E última questão, ainda sobre Roma, nós temos: leia o texto e observe a imagem. Estes homens eram escolhidos entre os prisioneiros de guerra e escravos e participavam de torneios de luta na Roma Antiga. Com o passar das lutas, caso reunisse muitas vitórias, tornavam-se heróis populares. Eles eram treinados para estes combates, que serviam de entretenimento para os habitantes de Roma e das províncias. E aqui a gente tem uma imagenzinha, né, que representa o que esse texto está falando. Então, a partir do texto e da imagem, vamos ver o que a questão quer saber. A que sujeitos sociais da Roma Antiga a imagem e o texto fazem referência, gente?
são os gladiadores. Eram eles que lutavam, né, ali. Eles eram geralmente escravos de guerra e que ajudavam ali a animar, né, os seus superiores. E aí, com isso, a gente encerra a nossa correção, gente. Espero que dê andado para vocês relembrarem aí alguns assuntos do 6º ano. Obrigada pela atenção e até a próxima.